te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Então, alguns fariseus e educadores religiosos, vindos de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos quebram a tradição de nossos antepassados ao não lavarem as mãos antes de comer? Jesus respondeu: por que vocês desobedecem ao mandamento de Deus por causa de sua tradição? Pois Deus disse: respeitem o seu pai e a sua mãe. E também, aqueles que amaldiçoam seu pai ou sua mãe deveriam morrer. Mas vocês dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês esperam receber de mim, agora é uma oferta para Deus, então eles não precisam respeitar seu pai. Assim, vocês anulam a palavra de Deus em nome de sua tradição. Seus hipócritas. Isaías tinha razão quando disse o seguinte sobre vocês: essas pessoas dizem que me respeitam, mas em seus pensamentos, elas não ligam para mim. A adoração delas é inútil. O que essas pessoas ensinam são apenas exigências dos homens. Ele chamou a multidão e lhes disse: escutem e compreendam o que eu digo. Não é o que entra em sua boca o que os corrompe. É o que sai da sua boca que os desonra. Então, os discípulos de Jesus vieram até ele e disseram: notou como os fariseus ficaram ofendidos com o que o Senhor disse? Toda a planta que meu Pai Celestial não tenha plantado será arrancada. Jesus respondeu: esqueçam-se deles. Eles são guias cegos. E, se um homem cego guia outro cego, os dois cairão em um buraco. Então, Pedro pediu: por favor, explique para nós o que você quis dizer com esse exemplo. Vocês ainda não compreenderam o que eu disse? Jesus perguntou: vocês não percebem que tudo que entra pela boca passa pelo estômago, e depois sai do corpo e vai para o esgoto? Mas, o que sai da boca vem da mente, e é isso que os contamina. Pois o que vem da mente são pensamentos maldosos, assassinatos, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, mentiras e blasfêmias, e é isso que os corrompe. Comer sem lavar as mãos não faz isso a vocês. Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, que morava na região, veio e gritou: Senhor, filho de Davi, por favor, tenha pena de mim. Minha filha está muito mal, pois está possuída por um demônio. Mas Jesus não falou absolutamente nada. Seus discípulos se aproximaram dele e disseram: diga para ela parar de nos seguir. Toda essa gritaria é muito irritante. Então, Jesus respondeu para a mulher: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Porém, a mulher veio e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, por favor, ajude-me. Jesus lhe disse: não é certo tirar o alimento dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorros comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus disse: a sua fé em mim é grande, eu farei como me pede. E a filha da mulher foi imediatamente curada. Jesus voltou, passando pelo mar da Galileia. Ele foi até um monte próximo, onde se sentou. Grandes multidões vieram até ele, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros doentes. Eles foram colocados no chão, aos seus pés, e Jesus curou a todos. As pessoas ficaram espantadas com o que viram acontecer. Os surdos podiam falar, os aleijados foram curados, os coxos andaram, e os cegos puderam enxergar. Eles louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: eu sinto muita pena destas pessoas. Elas estão comigo há 3 dias, e não têm nada para comer. Eu não quero mandá-las embora com fome, pois elas podem desmaiar em seu caminho de volta para casa. Os discípulos responderam: onde conseguiríamos encontrar pão para alimentar todas estas pessoas aqui neste deserto? Quantos pães vocês têm? Jesus perguntou. 7 e alguns peixes pequenos, eles disseram. Jesus pediu para que a multidão se sentasse na grama.
Ele pegou os 7 pães e os peixes e, após abençoar a comida, ele os repartiu e os deu aos discípulos, para que eles distribuíssem às pessoas que estavam ali. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Das sobras, os discípulos recolheram e encheram 7 cestos. 4.000 homens comeram, sem contar mulheres e crianças. Então, Jesus enviou a multidão de volta para casa, entrou em um barco e foi para a região de Magadã. Mateus capítulo 15. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado! Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da Tua palavra, o Seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.